E aí, pessoal, Andréia passando por aqui para compartilhar com vocês a segunda chave, a chave número 10, que é a chave da visão progressiva. E o bloqueio que tem nessa chave é da alienação e da inibição. Onde a gente aplica isso? No farol de um carro ou no voo de um helicóptero, né? Por exemplo, no farol do carro, eu tive essa experiência agora, né? Tô com um carro novo, com uma tecnologia melhor, e no acelerar o carro, quanto mais velocidade, mais o feixe de luz se afunila, ou seja, para mostrar mais longe na minha frente. Se eu andar devagar, ele expande, a luz é maravilhosa. Então, assim funciona a visão progressiva. Eu não consigo saber o que tem lá depois da curva se eu não passar por ela. Eu não sei o que tem na fase 2 se eu não viver a fase 1. Ou seja, vou dar um exemplo prático, tá? Eu não sei o que é ser uma diretora da Mary Kay se eu não for uma consultora antes. Não existe isso. Todo mundo começa da mesma maneira, né? Então, quem não sai do lugar, não prospera, não evolui, é porque já acha na cabeça que não vai dar certo. E comigo aconteceu por muito tempo. Por exemplo, eu fiquei 4 anos, eu entrei não para ser consultora, para vender, eu entrei para consumir os produtos com desconto. E por 4 anos foi desse jeito. Até que um dia eu ouvi do meu tio, vai lá e estuda sobre o que tu tá fazendo, né? Eu fiquei sabendo que tem carreira nesse negócio, como é que tá? E tava indo bem, mas eu não tinha coragem, eu tava alienada. Eu tava inibida, achando que não era pra mim, que eu teria que morar na capital, que eu teria que ter conhecimento mais de pele, eu sou formada em direito, não gostava de maquiagem, então eu achava que esse negócio não era para mim. Até que eu aceitei o desafio e fui lá para tirar essa alienação da minha cabeça. E comecei a fazer. Então a gente tem que cuidar que essa visão progressiva, ela só vai funcionar para quem saiu do primeiro passo, quem saiu do lugar. Se eu não tivesse ido a Porto Alegre e feito um treinamento, eu nunca saberia do que eu seria capaz. Então, isso acontece em todos os segmentos. É difícil começar a trabalhar num banco? É super difícil. A gente faz burrada? Faz. Mas a gente vai aprendendo, é o tempo que vai nos corrigindo e vai nos ensinando, a gente vai pegando amor por aquilo ali. Então, o verdadeiro amor espanta, lança fora todo medo, né? Então, a gente tem que cuidar, que nós temos a visão física, nós temos que pode dar uma ilusão de óptica, né? A gente pode ter uma miopia, não enxergar direito. Tem a visão almática, que é você projetar, né, o que você quer fazer daqui 5 anos. Pode ser também a visão espiritual, o propósito que você tem para cumprir. E quando você ali junta o propósito com a projeção da mente e o que pode ser, vai dar certo. Tá? Então não é sobre esperar a melhor condição. Tem muita gente que diz, eu vou esperar para fazer esse negócio um dia que eu estiver mais preparado, que eu tiver condições, né? Então não é sobre esperar a melhor condição, é sobre buscar a sua visão. Onde você quer chegar? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E a gente precisa estar em movimento. Então alguém já falou alguma vez em déjà vu, né? Parece que eu tô vivendo isso agora e já sonhei isso antes. Foi uma falha na captação, né? Uma falta de sincronização da imagem que demorou um tempo, mas eu estou vivendo agora, certo? Então a gente não pode ser escravo da visão física, né? Se a minha mente imaginou, o meu corpo vai atrás. Lembra que a visão física, ela é projetada aqui no córtex visual, onde vai equipar, né? E tem uma frase que chama atenção, que é: a minha alma tem saudades de coisas que os meus olhos nunca viram. Então lembre-se disso, que você é alma, corpo e espírito. Então você pode ter alguma coisa aí, um propósito maior e você ainda não descobriu. Então a gente tem que tirar as imagens de dentro, né? As pessoas de visão, elas têm um projetor na testa.
E quando eu projetei, por exemplo, eu achava que era impossível conquistar um carro cor-de-rosa. E eu comecei a projetar no meu carro, quando eu troquei de carro em 11/11/2011, eu comprei um Cruze já com os bônus da Mary Kay, né? Eu dizia que o carro da Mary Kay, o novo, o Vectra, saiu de linha, seria o Cruze. E eu coloquei atrás, lá naquela tampa lá do bagagem, do sedã, né? Eu coloquei um chapéu rosa, porque aí eu via a cor rosa pelo espelho, assim, batia a luz do sol, né? E eu dizia, meu carro é rosa. E aí foi acontecendo a conquista. Foi 11/11/2011, eu comprei o carro, fechei o primeiro trimestre em dezembro e o segundo trimestre em março de 2012. Em junho, o carro tava lá. E no Dale Carnegie eu aprendi, assim, que dia é hoje, Andréia? Aí eu botei assim, hoje é dia 12 de abril, eu tenho até o desenho. E eu estou numa celebração com as minhas consultoras, num café, e a minha diretora tá aqui me entregando a chave do carro. E no dia 12 de abril, nós estávamos lá na ABB, celebrando essa conquista, né? Que foi de toda a unidade. Então, assim, ó, a visão, ela gera provisão. Quando eu decidi colocar minha carta de intenção, então tudo começou a conspirar, entendeu? Tudo começou a encaminhar. Eu encontrei pessoas. No dia 22 de dezembro, ainda faltava 12 pessoas para entrar na minha unidade, eu fechar a qualificação dia 31 de dezembro, hoje é 29 que acontece. Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo de colocar a minha carta, eu nunca saberia o que poderia ter sido. Então, às vezes, a gente não tem coragem, tem medo, insegurança. Só que a gente tem que lembrar que a prática faz com que a gente cresça. E se eu não colocar, se não der borboletas no estômago, eu não vou pra frente. Então, o desafio tem que dar um friozinho assim na barriga. Então, lembre-se, a visão gera provisão. E se eu tenho a visão, eu terei a provisão por etapas. Eu não posso querer chegar e ser uma diretora nacional. Eu não posso querer chegar já a ser o dono da empresa. Eu vou ter que aprender, né? Então, lembre-se também que o excesso de conhecimento e esperar a condição para entrar, fazer alguma coisa, vai te tornar um obeso ou uma obesa cerebral, tá? Então, lembra assim, ó, um exemplo uma curiosidade, assim, por exemplo, um avião, ele tem uma capacidade no tanque de 9.000 litros, tá? De combustível. E eu preciso para ir, por exemplo, de São Paulo a Rondônia, 8.000 litros de combustível. Se eu colocar os 8.000 litros, o avião não vai decolar, porque por causa do peso. Então pensa assim, ó, se eu tenho que ter 8.000 litros para chegar lá, eu vou ter que fazer uma viagem de 4 pernas. Eu vou botar 2.000 libras, que é um pouquinho para mais, vou parar no aeroporto, vou abastecer. E assim eu vou até chegar lá. Então eu tenho que saber para onde eu vou, o que eu preciso carregar comigo. Porque se eu tiver muito peso sobre a minha cabeça, sobre o avião, não vai nem decolar. Então, com 2.000 libras eu posso estar cheio de passageiro e mais a carga. E eu vou conseguir chegar ao meu destino. Então eu preciso sair de casa, eu preciso me envolver e eu preciso avançar. O jogo, ele muda no percurso, tá? Então não tenha medo. Vai para a próxima fase. E uma outra curiosidade é que sem instrumento, sem ferramentas, é impossível você voar, por exemplo, num helicóptero e entrar dentro de uma nuvem. Porque em 6 segundos, se não tiver a linha do horizonte, você faz assim, ó, e cai o helicóptero. Então, no nosso negócio, na nossa vida é assim também. Então eu preciso saber onde que está o meu horizonte, se eu não tenho a ferramenta. E eu preciso, são horas, 10.000 horas levam à perfeição. Então, olha, tenha visão progressiva. Acredite no que você está fazendo. Imagine-se aonde você quer chegar. Visualize você recebendo a chave, você inaugurando a sua empresa, você tendo retorno, comprando seu carro, seu avião, seja lá o que for. Mas você precisa se ver lá primeiro. Lembre-se sempre, se a sua mente sonhou,
você vai poder realizar, certo? Beijo! E olha, se puder, dá uma olhadinha na tua Bíblia e pesquisa 2 Reis 6,17, que fala lá sobre Eliseu. Em Atos dos Apóstolos 10, 9 a 16, que tá falando sobre os alimentos, né? Que eu vou só resumir para vocês, mas pode ler lá. Que Pedro, ele tava no terraço para orar, né? Foi para lá e tendo fome ele queria comer. E enquanto lá a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, né? E ele viu o céu aberto e ele viu algo semelhante a um grande lençol com os animais dentro. Tinha quadrúpedes, répteis, tinha aves. E aí disse uma voz, disse para ele assim, ó, levanta-se, né? Levante-se, Pedro, mate e coma. E então ele disse assim, jamais, de modo algum, nunca vou botar uma coisa impura na minha boca. E a voz falou para ele na segunda vez, não chame de impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então o impuro não é o que entra na nossa boca, é o que sai dela, tá? E também Atos 7:55, que fala sobre o Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, né? E ele contemplou, olhou para o céu e contemplou a glória de Deus, certo? E viu Jesus em pé à direita de Deus. E o mais importante que eu vou dizer para vocês, que é Romanos 12:2, que diz assim, ó, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beijo!